Como ler 20 livros em 2026. É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Isso aqui eu estou escrevendo porque ano passado, em 2025, eu li 18 livros no ano inteiro. Quase bati a meta de ler 20. Então eu trouxe aquela meta para esse ano novamente, que é 2026, porque é um hábito que eu já tenho na minha vida e que eu quero manter, né? Então eu quero aumentar ainda mais, né? Nem que seja um pouquinho esse ano, o ritmo da minha leitura. Então, nesse vídeo eu vou falar para vocês o que é que eu estou fazendo, o que é que eu fiz ano passado, que deu muito certo, e eu quero trazer de novo para esse ano, para aplicar e ver esse resultado, né, dos 20 livros ali lidos esse ano 2026. Primeira coisa que eu acho muito importante para ajudar a gente a ler mais, né, dentro do período de um ano, que funcionou para mim, né, quando eu comecei a ler, é misturar atividades. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando para você ler enquanto você está trabalhando e lendo e para seu serviço para ler e, sei lá, faz umas loucuras para conseguir encaixar a leitura. Mas tem algumas atividades que, se a gente combinar um certo gasto de tempo, ele se torna benéfico para a leitura. Por exemplo, eu comecei a ler no Kindle, né? E eu consegui levar o Kindle para academia. E eu fazia geralmente sempre 30 minutos de bike, né, ali na academia. Então, quando eu pedalava, eu percebi que eu ficava no celular. Aí eu pensei, se eu consigo ficar no celular, eu consigo ler no Kindle. E deu certo, eu comecei a ler literalmente 30 minutos por dia, porque eu passava exatamente 30 minutos na bike. Então eu troquei o celular pelo Kindle e eu consegui melhorar muito a velocidade da minha leitura. Então a primeira dica é, busca atividades que você consegue misturar. Talvez misturar atividades, talvez tomar café, no lugar de ficar vendo vídeo, coloca o Kindle, se você tiver um Kindle ou o livro aberto e tenta ficar lendo, né? Se for um livro grande ou não der certo ou não for com o Kindle, realmente no almoço ali não daria tão certo. Mas tenta buscar atividade na tua rotina, né? Talvez caminhando na esteira, eu faço isso também, né? Coloco o Kindle aqui e fico caminhando e lendo. Funciona muito para mim. Você pode buscar atividade no teu cotidiano que funcione e misturar as duas atividades, leitura mais uma outra que você já vai fazer e já vai gastar tempo na tua rotina. Segunda coisa que eu acho extremamente importante é você pré-selecionar os livros que você quer ler durante esse ano. Por que eu falo isso? Porque pré-selecionar. Eu, para 2026, eu tenho ideia do que eu quero aprender. E aí eu meio que crio uma lista mesmo, na Amazon até, dos livros que eu quero comprar, eu quero ler. Na Amazon é mais fácil que eu consigo ver o autor, ver a quantidade de páginas, ver tudo certinho. Então eu crio uma página, livros 2026, e lá eu coloco todos os livros que eu quero ler. Livros que eu tenho interesse, curiosidade, quero saber um pouco mais, e eu vou colocando. Então eu já vou ter na minha cabeça o que eu quero aprender e qual o próximo livro que eu quero ler, sabe? Então isso me ajudou muito a, tipo assim, antes de acabar um livro, eu já sei qual o próximo que eu vou ler. No lugar de você ler um livro e quando terminar, não sabe qual o próximo, eu vou ter que pensar em algum. E nesse tempozinho aí, se você estiver conseguindo, estiver criando um hábito ainda, não for algo que está consolidado em você, você vai abandonar esse hábito. Então é muito mais fácil se você já tiver definido o que você vai ler antes, né, de começar essa leitura agora em 2026. Terceira dica aqui para vocês, e se até agora tiver feito sentido para vocês, se inscreve no meu canal, né, se esse conteúdo tiver te ajudado, já se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo. Terceira dica é, juntamente com a anterior que eu acabei de falar, defina o que você quer aprender em 2026. Eu leio muito livro de autoconhecimento, de livros técnicos, entre aspas, de assuntos que do meu interesse, de habilidades que eu quero aprender. Eu não leio tanto romance. Então, eu defino o que eu quero aprender porque eu uso o livro como forma de leitura, mas tem gente que quer ler como forma de lazer. Então, ler ficção, ler romance, outros tipos de livros também funcionam, tá? Nesse caso, seria ler quais autores você quer conhecer, a história e tudo mais. Mas se for para aprendizado, né, habilidades, eu recomendaria você definir e buscar se conhecer para saber o que você quer aprender no ano. Então, esse ano, eu quero aprender muito sobre negócios, sobre vendas, sobre literalmente mesmo empreendedorismo, como você empreende melhor, como você vende e gerencia um negócio de forma melhor. Então, vários negócios, vários livros meus, na verdade, foram focados em negócios, gestão do meu tempo, em trabalhar de forma melhor, foram voltados para essa área. Então, eu já sei quais os livros que eu vou ler, né? Como eu falei, porque eu pré-selecionei, também sei a área que eu vou ler. Facilita demais, né? Saber o norte, saber por que eu preciso ler aqueles livros durante o ano. As próximas duas dicas são bem parecidas e se complementam demais, que é, defina um tempo de leitura para você ler durante o dia. Por exemplo, eu defini esse ano agora 30 minutos por dia. Então, às vezes eu leio 15 de manhã, 15 à tarde. Quando eu leio 30 minutos seguidos, eu acho melhor, porque a concentração ela fica mais focada, né? O foco fica mais concentrado, digamos assim. Eu consigo me aprofundar mais na leitura e absorver mais, né? E quando o ritmo tá legal, você consegue seguir. Então, você pode definir o tempo, se você vai iniciando, bota 5 minutos, 10 minutos, e você vai aumentando com o tempo. Eu coloquei esse tempo de meia hora, porque eu acho que é o mínimo para que eu consiga bater esses 20 livros, né? Com um número médio ali de páginas totais.
Então, tem final de semana que eu vou ler mais, tem dia que eu vou ler menos, mas se você tiver um norte que pelo menos eu teria que ler isso, fica muito mais fácil para você continuar lendo. E a outra dica que está muito ligada ao tempo, né, e à constância é leia todos os dias. Tem gente que não tem esse hábito consolidado. E se você é uma dessas pessoas, você tem que entender que para construir esse hábito você precisa de repetição. Então tem dias que você não vai querer ler, tem dias que você talvez queira fazer outra coisa, esteja apertado, mas leia. Porque você precisa criar esse hábito dentro de você da leitura, do comprometimento com esse hábito. Então é importante que você faça todos os dias, sábado, domingo, segunda, terça, não importa, feriado, Copa do Mundo, dia de jogo, eleição, leia, porque precisa fazer parte de você. E você tem que entender que é uma equação. Quanto mais tempo eu dedico a isso, mais tempo, mais resultados me dá. Então, se eu dedicar mais tempo à leitura, eu vou ler consequentemente mais livros e provavelmente aprender mais. E por último, e não menos importante, talvez mais importante ainda, é proteja o seu tempo. Tem uma frase que é muito boa, que eu já falei ela aqui no canal, no Instagram também, que é proteja aquilo que permite fazer o que você faz. Basicamente é proteger as coisas que faz você se sentir melhor. Faz você fazer o que você faz melhor. Então, para mim, para começar meu dia, meu trabalho, eu sinto que eu preciso fazer minha rotina sagrada da manhã, que é o quê? Correr, ir pra academia, ler meu livro, tomar um café em casa, e aí eu posso iniciar meu dia. Se for um dia que eu não treino ou não leio, eu já sei que eu fiz alguma coisa errada e meu dia não começa bem. Então, proteja esse tempo. Eu proteger de quem, Maria? O que é que você está falando? Proteja primeiro de você, né? Porque você talvez tem vários dias que você vai querer não fazer isso. Então proteja esse tempo e proteja outras pessoas, né? Porque às vezes vai ter uma pessoa que vai falar assim: "Ah, vamos sair, vamos fazer tal coisa", na hora que você planejou para ler. Então, proteja esse tempo, né? Você tem que reservar um bloco de tempo para isso, seja de manhã, à tarde, à noite, e proteja. Se você deixou para ler à noite e à noite vem alguém falar assim: "Ah, vamos fazer tal coisa", leia antes, depois tu vai, ou tenta ler depois, mas tem que proteger isso de alguma forma. Principalmente de nós mesmos, porque a gente tenta o tempo todo nos sabotar. Tá? Então, essas foram as dicas para você ler 20 livros agora em 2026. Basicamente, comece pequeno e você vai aumentando com o tempo. Não tem segredo, não tem mágica, não tem nenhum mistério para além de repetir isso, né, diariamente, transformar um hábito e você, consequentemente, ir criando essa técnica melhorada de ler e ler mais a cada vez, certo? Se você vai gostar desse vídeo, deixa o like aqui nele, tá? Compartilha com seus amigos que também querem ler em 2026. Se inscreve no canal se vai fazer sentido, vai ter mais conteúdo como esses aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo.